Outra foto usando a ideia dos três planos, o perto, o médio e o longe. Muito bem feita, a regra dos terços aqui também muito bem reproduzida. Veja que isso aqui, ó, ocupando um terço, o céu ocupando mais um terço, essa zona ocupando um terço, essa planta aqui, essa parte dessas árvores ocupando um terço, aqui também ocupando um terço. Regra dos terços perfeitamente utilizada. Pós-processamento apenas para corrigir um pouco a zona de sombras, ok? Vou ampliar um pouquinho aqui a parte de sombras para ganhar isso daqui. Uma coisa que eu posso trabalhar, conforme eu já falei, é o uso aqui, ó, do controle de vibração para forçar um pouquinho mais o colorido, olha. E agora que eu aumentei a área de sombras, vou diminuir o branco só para corrigir esses pontos brancos aqui da Vitória Régia que estourou um pouquinho. Então, por aqui eu tenho aí a minha foto trabalhada ao meu gosto pessoal. Veja aqui a comparação antes e depois. Consegui um pouco mais de iluminação, né, e clareei um pouco essas zonas. A princípio também estou percebendo que ficou um pouco amarelada essa vegetação. Então também posso vir aqui no controle de branco com muita cautela e observar, ó, que o oposto do amarelo é o azul. Então eu vou tirar um pouquinho aqui da compensação, ó, para o azul, ó. Puxei aqui para -9 e logo consegui obter um verde melhor aqui para a área aqui da floresta, ok? Minha imagem final é essa daí. Foto lindíssima dessa região. Muito bem empregada aqui a técnica de panning, acompanhando, né, o motoqueiro e fazendo o desfoque aqui da parte do terreno, ok? No pós-processamento, né, já que as fotos de panning são extremamente difíceis de você enquadrar, você poderia corrigir no pós-processamento apenas a questão aí da regra dos terços, olha, trazendo aqui para o ponto ouro, e eu deixaria essa parte mais clara 2/3 para cima, essa parte mais escura para 1/3 para cá. Olha aqui, na minha opinião, né, um corte mais interessante. Em relação à exposição, está só um pouquinho subexposto, olha, eu vou aumentar aqui um pouquinho a exposição, e agora eu vou corrigir um pouquinho também essas zonas de sombra que ficou um pouco escuro aqui, ó. Então um pouquinho mais aqui do ajuste de sombra e tá aí a foto aí muito bem equilibrada, ok? Em relação ao original, olha aqui como a gente conseguiu um ganho, né, na exposição de uma definição maior aí do motoqueiro. Olha aqui, né, no zoom a gente consegue ver em detalhes o ganho aí do aumento da exposição. Foto também muito bacana. Nossa próxima foto aqui de uma plantação, né? Parece que é uma plantação, não sei bem o que que é. E meu comentário aqui, de cara, a regra dos terços, né? Evitar aqui a zona no meio. Então, colega, observe o que que você quer privilegiar na imagem, se é o céu ou se é a vegetação. Se você quiser privilegiar a vegetação, reduza um pouco do céu, olha, trazendo aqui a regra dos terços para cá, ó, com este olhar. Veja, né, que eu ainda pego aqui esse céu que está muito parecido com essas nuvens e privilegio aqui a ideia, né, dessa vegetação. Do contrário, se eu quiser privilegiar o céu, eu vou fazer o corte oposto. Olha, eu vou trazer aqui para 1/3 e mantendo aqui o céu ocupando 2/3 da imagem, ok? Então, a partir das duas ideias aí, sugiro que você só refaça o seu corte, né, o corte da imagem. De novo, um pouquinho de ganho de sombras aqui, ó, só para realçar essa parte aqui do final. Nesse tipo de foto, que a gente tem muitos objetos, trabalhar um pouco com a nitidez também é bem interessante. Veja que eu tenho esse controle chamado claridade, que eu consigo, do lado oposto, aumentar demasiadamente o contraste, e do lado esquerdo eu consigo fazer um desfoque, né? Esse desfoque a gente geralmente faz em pessoas, é o tal da pele de pêssego, logicamente não em -100 como está aqui, mas algo como -20 por aí. Então vou aumentar um pouquinho aqui, mais ou menos em +20, para conseguir uma maior definição aqui dessa estrutura, né, dessa vegetação. E vou também dar um pouco de ganho de vibração só para eu reforçar aqui o colorido, ok? Vamos comparar com a foto original. Olha aqui, eu mantive o tom,
né? Aumentei um pouco a exposição e realcei as cores. Veja aqui na definição, no zoom, ó, que eu consegui um pouco mais de definição em relação ao original, ok? Novamente, os dois recados que eu tenho falado. Cuidado com o corte de imagens que podem agregar valor, né? Ou elimine ou coloque ele na foto. Veja que essa parte aqui da ponte, que no meu ver é bonita, ficou prejudicado. Poderia ter aparecido um pouco mais aqui essa parte, não tão cortado. E talvez uma correção do pós-processamento seria talvez eliminando por completo, para não ficar assim, né, ele aparecendo só um pedaço. Então, cuidado com esses tipos de corte. Na minha opinião, deveria ter incluído essa ponte, ela parece ser muito bonita. E depois, regra dos terços. Vamos lá, evite a linha da água aqui no meio da tela. Ou privilegie o céu, fazendo esse tipo de olhar. No meu ponto de vista está muito bonito este tipo de imagem, este tipo de corte. Ou privilegie a água, trazendo aqui um pouco mais para baixo, mas também sem cortar demais, assim, né? Sem cortar a plantação, que acaba que fica feio. Ok? Talvez no limite aqui, ó, uma lente um pouco mais grande angular, né, ou trazendo mais para baixo, você pegaria a parte que mais próxima aí dos seus pés, sem cortar aqui as árvores, ok? Não faça esse tipo de corte aqui, ó, embora você tenha aqui, ó, os 2/3 e 1/3, você está cortando as árvores, ó, fica feio esse tipo de corte, ok? Não faça o corte assim. Talvez seja melhor uma lente um pouco mais grande angular para você pegar aqui embaixo e fazer os 2/3. Se eu fosse fazer um corte, eu cortaria a princípio aqui, ó. Acho que essa imagem está muito, muito, muito bonita. Um pouquinho mais de sombra para clarear essa parte, essa daqui. E aqueles controles que eu já falei, ó. Posso trabalhar aqui um pouquinho de claridade, vibração, sem exagerar demais, para ter um efeito um pouco mais dramático da minha fotografia. Foto lindíssima. Uma foto de uma pessoa muito bem quadrada, né? Evitou colocar ela exatamente no centro. Vejo que eu tenho um pouco mais de folga aqui e aqui, enquanto ela está mais próxima desse canto, né? Olhando aqui nos pontos ouro, eu percebo que o rosto dela está neste quadrante, ó. Não está num canto ou ocupando dois, né? E também não está no ponto ouro, que talvez seria a ideia principal. Mas ficou uma foto interessante, né? Temos aqui, usando a regra dos terços, veja, quase que 2/3 da área de pedras e 1/3 da área aqui de mato, né, de vegetação. Ok? Então, a foto muito interessante por não estar tão centrada. Seria mais feia se ela tivesse assim, ó. Uma foto assim, eu jogaria uma foto muito fechada na pessoa. Mas eu gostei desse corte aí que já colocou um pouco mais aqui das pedras, certo? Em relação à exposição, ficou só um pouquinho superexposto. Veja aqui onde estourou aqui, olha, nos pontos em vermelho. Então, um pouquinho aqui de redução, certo? Sem escurecer demais o rosto da pessoa. E talvez um flash de fioinho conseguiria iluminar um pouco essas sombras dos olhos, né? Veja que acaba que essas fotos a gente pega as pessoas com um pouco de sombra em volta dos olhos e também muitas vezes embaixo do pescoço, que a gente poderia estar trabalhando com flash aí, um flash de fio-in, ok? Mas muito interessante. Mesma ideia, essa aqui já ficou um pouco mais prejudicada, né? Veja que por ela estar num lugar onde passou raios de sol, acabou que a gente tem uma diferença muito grande aqui, ó. Pele aqui ficou estourada e aqui já perto da axila ficou escuro. A mesma coisa aqui, ó, nessa parte aqui próxima da boca, bastante escuro, e este olho aqui também bastante escuro. Temos uma questão de contraste muito alta. Para esse tipo de foto, valeria o uso de um rebatedor ou um flash de fio-in. Em relação à regra dos terços, ficou linda a imagem, né? Veja que ela também não está centrada, não é uma foto assim. Ele usou muito bem a regra dos terços, deslocando a pessoa um pouco aqui para a esquerda, preservando aqui 1/3 de mata e 2/3 para a pessoa. O uso da diagonal de pedras e outra diagonal aqui, ó, ficou muito bonita a composição, ok? Ajustes, apenas um pouco de redução dos brancos, aumento aqui da zona de sombras
e um pouquinho mais de vibração, só para ter um pouco de realce aqui das cores da vegetação, ok? E aqui eu posso aplicar aquele controle que eu falei da claridade, olha, para melhorar um pouquinho a pele da pessoa. Veja na posição central como ela está, aparecem muitas marcas de expressão. Eu posso reduzir aqui, olha, não tanto, talvez por aqui, e conseguir aí uma melhora aqui na pele da pessoa, ok? Vou diminuir só um pouco a exposição, ó. Aqui, não foi demais. Aqui neste ponto, que parece para mim um bom ponto. E a foto aí também muito bem feita, uma região muito bonita. Parabéns aí para o colega.